Graça e paz, igreja do avivamento, amém? Vamos ficar de pé, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, a exaltação. Você que está em casa, seja bem-vindo a mais um culto para estarmos juntos, recebendo a palavra do Senhor. Espero que o Senhor lhe abençoe poderosamente nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia em Jeremias 29, versículo 11. Que diz assim, Jeremias 29, versículo 11, diz assim: porquanto somente eu conheço os planos determinados a vosso respeito, declara planos de vós prosperar. Amém? O Senhor, Ele tem planos bons, planos de um futuro de esperança para cada um. E Ele faz nos prosperar a cada dia, amém? Porque quem nos prospera é o Senhor Jesus, porque Ele nos dá o fôlego de vida, Ele nos dá a saúde, e Ele prepara algo, sempre o melhor para os seus filhos. Eu creio que estou diante aqui dos filhos escolhidos do Senhor Jesus, amém? Então que nessa noite o Senhor possa nos abençoar. Nós já somos abençoados, porque nós estamos aqui nessa noite. Feche os seus olhos, vamos dar abertura a um culto da família, um culto para adorarmos, para estarmos juntos em unidade, buscando ao Senhor, se deleitando na presença do Espírito Santo nessa noite. Que nessa noite o Senhor Jesus, o Espírito Santo, possa tocar na vida de cada um aqui nessa noite. Meu Deus, todos aqueles que foram convidados a estar aqui nessa noite, que Teu Espírito Santo os traga, que Teu Espírito Santo os convença. O Senhor tem planos para cada um de nós. Aquilo que nós nem pensamos ou imaginamos, o Senhor tem preparado para o Teu povo. Meu Deus, que nessa noite nossos ouvidos espirituais estejam abertos. Tiro todos os tampões dos ouvidos nessa noite, para que nós possamos receber a Tua palavra, palavra de sabedoria, palavra de direção para cada um aqui nessa noite. O nosso coração possa ser um coração jubiloso, um coração que se alegra de estar na casa do Senhor, um coração que tem prazer em buscar ao Senhor, tem prazer em adorar ao Senhor. Meu Deus, quebra nessa noite todo o sufisma da mente. Quebra, Senhor, todas as amarras nessa noite. Todo o céu de bronze nessa noite seja quebrado, para que a Tua glória venha, para que a Tua presença venha encher este lugar. Todos aqueles que chegaram aqui nessa noite precisando de um toque do Senhor, precisando de uma resposta do Senhor, que o Senhor possa tocar, que eles não saiam daqui da forma que chegaram, mas que eles possam sair daqui totalmente cheio do Senhor, repleto da Tua unção, da Tua presença, meu Deus, porque é assim que o Senhor faz na vida daqueles que verdadeiramente se entregam ao Senhor. O Senhor, meu Deus, é um Deus poderoso, é um Deus que cura, é um Deus de milagre, é um Deus de promessa. O Senhor tem promessa de um futuro melhor, um futuro de esperança para aqueles que confiam e perseveram no Senhor. E que nessa noite, ó Pai amado,
nenhum saia daqui, Senhor, sem um toque especial do Teu Espírito Santo. E nessa noite, ó Pai, nós te damos liberdade para o Senhor agir na vida de cada um aqui nessa noite, na vida dos casais, na vida dos filhos, na vida dos jovens e das crianças, ó Pai, que são a geração que vai sendo moldada pelo poder do Senhor. Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é fiel e o Senhor é justiça. E nessa noite, ó Pai, que o Senhor abençoe cada família aqui representada, em nome de Jesus. Se você crê, dê uma salva de palmas àquele que vive. Aleluias, amém? O Salmo 100, ele faz uma convocação para nós, amém? Por enquanto nós somos moradores dessa terra, mas um dia nós vamos morar no céu, porque essa é promessa do Senhor, amém? Então que nessa noite nós podemos jubilar, cantar, se alegrar ao Senhor, amém, igreja? Vamos lá, dê o seu melhor nessa noite para o Rei, para o Senhor dos Senhores. Agora eu sei que o Senhor salva seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Agora eu sei que o Senhor salva seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Uns confiam em carros, outros confiam na força de suas mãos. Uns confiam em cavalos, mas eu te amo e eu te quero. Eu celebrarei a glória do Rei. 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 Celebre a glória do Rei nessa noite. Celebre ao Senhor, a um Deus vivo, a um Deus poderoso, igreja do avivamento. Agora eu sei que o Senhor salva seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Agora eu sei que o Senhor salva seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Uns confiam em carros, outros confiam na força de suas mãos. Uns confiam em cavalos, mas eu te amo e eu te quero. Eu celebrarei a glória do Rei. 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 Eles se curvam e caem. Eles se curvam e caem. Eles se curvam e caem diante de ti. Eles se curvam e caem. Eles se curvam e caem. Eles se curvam e caem diante de ti. E eu me levanto e fico de pé. 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 E eu me levanto e fico de
pé. Eu celebrarei a glória do Rei. 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 Celebramos a tua glória, Senhor, porque o Senhor é o Rei. Aleluia, dê uma salva de palmas ao Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus, amém? Vamos continuar a se alegrar na presença do Senhor, do Espírito Santo nessa noite, amém, igreja? Vamos lá! Vamos lá, celebre a um Deus vivo, a um Deus poderoso, a um Deus que é o Rei dos Reis. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado,
Senhor é bom, o Senhor é a rocha, o Senhor é um Deus vivo. Não há ninguém como tu, Jesus, Jesus, não há outro igual a ti. Jesus, Jesus, não há outro igual a ti. Jesus, tu és Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Aleluia, dê uma salva de palmas ao Senhor. Nós estamos sobre a rocha que é o Senhor Jesus, amém? Continuaremos a jubilar o Senhor. Nós temos um motivo de sobra para se alegrar nessa noite, porque o nosso Deus é um Deus glorioso, o nosso Deus é um Deus impetuoso. Vamos lá, igreja do Senhor Jesus. Em alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Dançarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, yeah. E mesmo quando estou em meia escuridão, o teu amor reluz me acende o coração. Incomparável Deus não me abandonará, não posso acreditar. Fala, igreja! Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o nosso Senhor Jesus, Ele é vivo. Uhul! Dançaremos para Ti, Jesus. Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, que tu és bom. Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom.
na tribulação, eu me lembrarei que tu és bom, que tu és bom. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, yeah. Salva de palmas ao Senhor. O nosso Senhor, Ele é muito bom, amém? Por causa da bondade e da misericórdia de Jesus, nós estamos aqui. Dê um aplauso ao Senhor Jesus, amém? Nesse momento eu convido você a adorar ao Senhor, amém? Já dançamos, já cantamos. Agora eu convido você a entrar num momento de intimidade com o Rei dos Reis, com o Senhor nessa noite. Declara a Ele o seu amor, declara a Ele a sua gratidão. Oh Jesus amado, nada se compara ao Senhor, nada se compara ao teu amor, meu Deus. Um amor infinito, um amor de entrega. Oh Jesus, se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Te adoramos, Jesus. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Toda a igreja cantando comigo. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor, te buscamos nessa noite, ó Pai amado. Nascemos para adorar ao Senhor, nascemos para te exaltar, meu Deus. Porque não há lugar, Senhor, mais importante do que estar na tua presença, do que buscar ao Senhor, do que adorar a um Deus glorioso, a um Deus poderoso. Adore um Deus que é vivo, um Deus que é justo. Oh, santo, santo, santo é o Senhor. Queremos mais de ti nessa noite, Espírito Santo. Queremos mais da tua presença, queremos mais do teu agir nessa noite. Enche este lugar, Senhor, da tua essência. Enche este lugar da tua presença, meu Deus. Se deleite na presença do Espírito Santo. Se deleite na presença do Senhor. Você está na casa do Pai, você está na casa do Senhor. Casa para estarmos juntos em unidade, buscando a um Deus vivo, a um Deus poderoso. Ore, canta lá, xerianda, lá, tu és santo, Jesus. Tu és glorioso, ó Pai amado. A tua glória já está neste lugar, Senhor. A tua presença já está neste lugar, Senhor. Oh, Santo de Israel, Santo poderoso. Adorando ao Rei. Adore ao Rei. Adore ao Senhor. Terra e céu cantarão uma canção que se ouvirá, declarando santo. Tu és santo, Jesus. Proclamamos a tua santidade. Sua glória descerá, e sobre a terra se espalhará, em uma só voz cantando, te entronizando. Santo, enche este lugar da tua glória, Senhor. No céu cantarão uma canção que se ouvirá, declarando santo. Sua glória descerá, sobre a terra se espalhará, em uma só voz cantando, te entronizando. Santo, poderoso Deus eterno, que há de vir em glória. Santo,
tua glória, Senhor. Enche este lugar da tua presença, Pai amado. Inunda, Senhor, nosso ser nessa noite da tua glória. Aleluia. Toda a igreja. Pode ser mais forte, aleluia. Aleluia. Declare a Ele. Aleluia. Todo o seu clamor, aleluia, 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 Jesus, como és majestoso, Pai amado, como és maravilhoso, Senhor Jesus. Oh, santo, santo, santo é o Senhor, meu Pai amado. Não sabemos viver sem o Senhor, não sabemos viver sem a tua presença, Espírito Santo. Adore ao Senhor, igreja do avivamento. Se derrame na presença do Senhor nessa noite. O Senhor quer ouvir os adoradores, o Senhor quer ouvir a sua voz. Procura, Senhor, verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Adore a Ele em espírito, adore a Ele em verdade, com todo o seu fervor, com todo o seu amor nessa noite. Adore ao Pai. Oh, Santo Deus, Tu és o nosso Pai, Senhor. Nós somos os Teus filhos, meu Deus, e precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor Jesus. Não há nada, Deus, mais importante, Senhor, do que te adorar, do que te buscar, do que estar na Tua presença. Nada pode roubar a Tua glória, Senhor. Nada pode roubar a Tua glória, Pai. Como nos tempos passados, mostra Teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração Teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por Ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por Ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração com uma ferida de fome por Ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por Ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha.
de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Aleluias. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, amém? Ele é poderoso, Ele é glorioso. Aleluias. Shalom, igreja do avivamento, cadê o povo de Deus? Você pode dar um grito de júbilo ao Senhor, grito de vitória. Seja bem-vindo à casa de Deus em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus possa mudar a história da sua vida. Que a boa obra que Ele começou na sua vida, na sua casa, na sua família, possa ser concluída em nome de Jesus. Ele te dê paz ao seu coração, que Ele te fortaleça, que Ele abra o entendimento da palavra, para que você possa conhecê-lo verdadeiramente. Coloque a sua mão no seu coração em nome de Jesus. Pai, te damos graça, está na tua casa, na tua presença. Como é bom adorar o Senhor, como é bom ser crente, como é bom vir à casa do Senhor para adorar o teu nome. Que a graça do Senhor, a bênção do Senhor, venha sobre cada família que aqui está. Que ninguém saia daqui da forma que chegou, mas saiam daqui cheios da tua presença, da tua graça, da tua unção. Coloca seus anjos de guerra ao nosso redor, nos livra do mal, tira toda a inquietação, desarma os corações, quebranta os corações. Estenda a bênção do Senhor, meu Deus, sobre os céus da nossa cidade. Senhor, Guajará-Mirim, nesses dias tem acontecido tantos acidentes, e nós oramos como igreja ao Senhor, para que o Senhor liberte essa cidade, para que o Senhor amarre esses espíritos de acidente, e o povo dessa terra tenha paz. Que o Senhor toque em cada família dessa cidade, e Guajará-Mirim venha ser conhecida no estado de Rondônia como uma cidade de homens e mulheres de Deus, transformados pelo teu poder, pela tua unção. Abençoa a nação brasileira, abençoa os governantes dessa terra, meu Deus, que eles possam temer ao Senhor e governar essa nação pelo temor do Senhor. Abençoa a nação boliviana que tem sofrido tanto esses dias. Traga paz à nação da Bolívia. Traga paz ao povo boliviano. E abençoa, Senhor, a cidade santa. Abençoa Jerusalém. Em nome de Jesus. Pedimos a tua bênção, a tua paz e a tua presença. E que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Amém, igreja? Dê mais um aplauso ao Senhor, podeis sentar em nome de Jesus. Dia 20 agora nós temos o nosso jantar para casais. Você que já adquiriu o seu
Convite, não falte em nome de Jesus, vai ser bênção. Temos também no dia 17, 18, 19 de julho, Encontro com Deus. Se você não participou ainda do Encontro com Deus, participe. Encontro com Deus é um marco na nossa vida espiritual, traz uma transformação tremenda. Converse comigo, converse com o seu líder de célula e não perca a oportunidade de participar do Encontro com Deus. O Encontro com Deus tem curado as pessoas, libertado, restaurado, tem sido uma transformação. No dia 15 de agosto nós vamos completar 17 anos aqui em Guajará-Mirim. E todo ano nós fazemos uma festa linda, muito churrasco, muita alegria. E você, sua família, seus amigos estão convidados. Não paga nada para vir celebrar com a gente os 17 anos e ainda comer muito churrasco. Amém? Glória a Deus. E participe das células. Gente, nós somos uma igreja em célula no modelo dos 12. Frequente uma célula. Na minha casa, casa da pastora, tem célula. Nós temos muitos líderes de célula. Procure um líder de célula, participe da célula. A célula é uma ferramenta do Senhor poderosa para ganhar almas, para transformar a vida das pessoas. E um momento de comunhão. Então, participe da célula. A gente é uma igreja em célula. Amém? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 19, versículo 13. Atos 19, 13. Ora, também alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: a Jesus conheço, sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então o homem no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 e prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. E isto tornou-se conhecido de todos os que moravam em Efésio, tanto judeus como gregos, e veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Diga glória a Deus. Queridos, o mal, ele é uma realidade espiritual. Muitas pessoas creem em Deus, mas não creem no mal. Não acreditam que existe o mal, não acreditam que existe demônios e ação de demônios. Mas é uma realidade e nós precisamos entender, compreender essa realidade espiritual hoje, para que a gente, a nossa casa e a nossa família esteja protegida debaixo da bênção e da graça do Senhor Jesus Cristo. A maior estratégia do inimigo da nossa alma é passar despercebido e fazer com que você não creia nele. Porque se você não crê, se você não o conhece, se você não sabe como ele age, você não tem por que lutar contra a ação dele. O texto fala que
algumas pessoas tentavam expulsar um demônio, mas invocavam o nome de Jesus, mas não tiveram êxito. Eles conheciam a forma como se fazia, porque certamente viu Jesus ou seus discípulos fazendo, mas eles não conheciam o Salvador. A autoridade sobre o reino das trevas é dada por Jesus e pertence àqueles que temem ao Senhor Jesus Cristo. Qual foi o resultado desse processo? Vergonha. A Bíblia narrou que eles fugiram nu, que eles apanharam, que eles foram humilhados por aquele espírito maligno que estava na vida daqueles homens. E nós vamos aprender algumas coisas importantes nesse texto, porque os próprios demônios que estavam ali, ou o demônio que estava ali, faz alguns questionamentos àqueles homens. E esses questionamentos precisam tocar o nosso coração, e a gente precisa entender sobre isso. Primeira coisa que aquele demônio disse àqueles homens que tentavam expulsá-lo, eles dizem assim: eu conheço a Jesus. Olha o que aquele espírito maligno disse: eu conheço Jesus. Você sabia que muitos ainda discutem quem é Jesus na geração que nós vivemos? Você sabia que muitas pessoas que dizem que amam Jesus, mas não conhecem Jesus verdadeiramente? Mas aquele demônio diz assim: olha, eu sei quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus sobre todas as coisas. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. A salvação do homem está em Jesus, e nenhum homem será salvo se não passar por Jesus Cristo. Mas a maioria das pessoas não conhecem a Jesus, não sabe que Jesus pode salvar, que Jesus pode curar, que Jesus liberta, que batiza com o Espírito Santo e dá a vida eterna. A maioria das pessoas ignora o que Jesus fez na cruz do Calvário. Não tem a revelação, o entendimento de quem é o Senhor Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 1, versos 24. Marcos 1, 24. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. E mais um processo de libertação, os demônios falando a Jesus: nós sabemos quem é você, você é o Santo de Deus. E você foi enviado para nos destruir. E muitas pessoas não conseguem entender claramente quem é o Senhor Jesus, e não conseguem viver uma vida em abundância que o Senhor Jesus Cristo assim os prometeu. Por quê? Muitas vezes são tomados por religiosidade, por uma falsa espiritualidade, mas não tem um coração aquebrantado, muitas vezes verdadeiramente diante do Senhor. Lucas capítulo 4, por gentileza, versículo 41. Lucas 4, 41. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não os deixavam falar, pois sabiam que ele era o
Cristo. E por não conhecer a Jesus, às vezes muitas casas, muitas famílias vivem debaixo de influências malignas e não sabem. Muitas vezes tentam vencer situações na sua vida pela força do braço, que só será vencido pelo nome de Jesus. Por não entender e compreender o mundo espiritual e não saber como o mundo espiritual age. Você conhece Jesus? Você sabe que Jesus pode salvar? Você sabe que Jesus perdoa pecado? Que Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados? Que não há outro além dele que tem poder para perdoar pecado? Você sabe que Jesus pode salvar a sua vida? Você sabe que Jesus pode trazer paz ao seu coração, pode abençoar sua casa, pode abençoar seu casamento? E você sabe que no final da vida, Jesus é o único que pode nos dar acesso à presença do Pai? Os demônios sabem. E é por isso que há uma guerra para as pessoas servirem a Jesus. Por isso que há uma batalha para que as pessoas sirvam a Jesus. Aí entra tanta coisa na mente, entra tanta coisa no coração, é tanto ataque, é tanta guerra. Quando dá no dia de vir para a igreja, parece que o céu está caindo na cabeça. No dia de ir para uma reunião é difícil. Para ler a Bíblia, meu Deus, é uma guerra. Para orar então, Jesus. Porque os demônios não querem que as pessoas se aproximam de Jesus. Porque se elas se aproximarem de Jesus, elas serão salvas. Jesus quer lhe salvar e lhe dar a vida eterna. Ele quer perdoar os seus pecados. Aqueles pecados que só você sabe. Aqueles pecados que você tem vergonha até de falar. Mas Ele conhece e está disposto a perdoar os seus pecados. E os demônios sabem disso. Quando os filhos de Saiva tentavam expulsar os demônios, eles diziam: eu sei quem é Jesus, eu conheço a Jesus. Então, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é conhecer Jesus. A melhor coisa que um homem pode fazer na vida é conhecer Jesus Cristo, é se fazer conhecido a Jesus. Agora, você quer conhecer Jesus? Tira a religiosidade do seu coração, aquebranta seu coração, deixa Ele se manifestar a você. Ele não vai forçar você a nada, Ele não vai obrigar você a nada. Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Abra seu coração para conhecer a Jesus, porque o mundo espiritual conhece, os demônios conhecem, eles sabem que a salvação está em Jesus Cristo. E Ele vai fazer de tudo para que as pessoas não conheçam a Jesus. Ou então, conheçam a religião, mas não o Salvador. Porque muitos conhecem religião, mas não conhecem o Salvador. E nós precisamos conhecer o Jesus que salva, que liberta da depressão, que cura enfermidades. Você sabia que nós temos discípulos aqui dentro da igreja curado de câncer? Com exame antes e depois? Você sabia disso? Quem fez isso? Jesus fez isso. Sabia que tem pessoas aqui dentro que foi para Porto Velho com o exame marcado antes e depois para fazer cirurgia, e quando chegou lá em Porto Velho para fazer a cirurgia, os médicos resolveram fazer exame de novo e não tinha mais nada e não precisou fazer a cirurgia? Sabe por quê? Porque Jesus cura.
Agora, Jesus não pode curar quem é religioso, mas Jesus cura quem tem um coração aquebrantado. Jesus cura homem de fé. Jesus liberta homem de fé. Jesus restaura mulher de fé. Mas nós precisamos ter fé. Quem está entendendo? Sabe o que mais os demônios dizem? Eles dizem: eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo. Olha isso. Porque eles tentavam expulsar aquele demônio daquela pessoa, no nome de Jesus a quem Paulo serve. Os demônios olham para ele e dizem assim: eu conheço, eu sei quem é Jesus, eu também sei quem é Paulo. Ei, você sabia que os demônios lhe conhecem? Ele sabe quem é você no mundo espiritual? Ele sabe das suas preferências? Ele sabe dos pecados? Ele sabe do que a sua alma gosta? Por que que Paulo era conhecido no mundo espiritual? Porque sua vida era marcada por uma vida de oração, era marcado por vida de santidade, fé e autoridade espiritual. Então os demônios diziam: ei, nós não podemos tocar na vida de Paulo, nós sabemos quem é Paulo, ele tem autoridade, ele tem vida com Deus. Ei, não é só ter Jesus, não é só conhecer Jesus, é ter vida com ele, é ter relacionamento com ele, é ter vida de oração, é ter vida de crente, é ser crente, crente de verdade, crente fiel, crente temente, crente que diz não ao pecado, que repudia o pecado, que prega contra o pecado. E aí vai os filhos de Seva e dizem: em nome de Jesus, a quem Paulo serve, sai desse homem. Os demônios dizem: espera aí, vamos ajeitar as coisas aqui, porque tudo na vida tem organização. Jesus eu sei quem é, Paulo eu também conheço, mas nós vamos chegar lá quem é eles. Gálatas 2:20. Gálatas 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O diabo observa quem vive uma vida de compromisso com Deus e quem não vive. Paulo diz: eu vivo na fé do Filho de Deus. Essa vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus. Muitos hoje estão querendo viver um evangelho de fábulas e facilidade, sem renúncia, sem conversão, sem abandonar pecado. Estão achando que Jesus é um clubinho muito legal, mas não querem mudar de vida. E os demônios estão só observando e sabem quem pertence a Deus e quem não pertence a Deus. Ei, você não está entendendo o que eu estou falando para você aqui. Você que é um crente fiel, o demônio não pode tocar na sua vida, porque ele sabe quem é você, ele sabe que você pertence a Deus. Quem vive em Guajará-Mirim sabe quanto trabalho de despacho tem nessa cidade, na serra, para tudo que é lado. Ontem, alguns irmãos, alguns líderes falando para mim sobre isso: pastor, no bairro tal, nem... Ei, encantamento contra o povo de Jacó não funciona. Você que é homem de Deus, você que é do Senhor Jesus Cristo, o mal não pode chegar na sua vida, porque você pertence a Ele. O inimigo sabe quem é de Deus, ele sabe quem é um mero religioso,
Ele sabe quem é fiel, quem é justo, quem é santo, mesmo que teve um erro, um pecado, mas sabe que se arrepende, que se humilha diante de Deus, que quer andar pelo caminho certo, que está buscando mudança, transformação. O inimigo sabe, e ele não vai tocar na sua vida, porque eu creio que você é um homem de Deus e uma mulher de Deus. E se tem alguma coisa na sua vida que precisa se consertar, se conserte, se arrependa, peça perdão ao Senhor, muda de vida, viva a sua vida na carne, pela fé no Filho de Deus. Aquele espírito diz: ei, Jesus eu sei, Paulo eu conheço, eu sei quem são eles. Então, querido, busca menos aprovação dos homens e mais aprovação de Deus na sua vida. Busca menos fama e mais aprovação dos céus na sua vida. Busque mais comunhão com Cristo. Busque mais relacionamento com Cristo. Nós nos fomos chamados para viver igual o mundo vive, igual o ímpio vive. Nós fomos chamados para viver na fé no Filho de Deus, para viver uma nova vida, ter uma nova história, construir algo novo na nossa história, na nossa família, deixar um legado. E tudo isso passa por um processo de mudança, passa por um processo de arrependimento, de transformação. Nós estamos vivendo uma geração que não quer mudança em nada. Eu me lembro de uma palavra num congresso que eu fui há 15 anos atrás. O pregador disse assim: o problema não vai ser conversão de vida, as pessoas dizendo que serão crentes. O problema é que nós vamos ver muitos, até nas esquinas, rodando bolsinha, dizendo que são crentes. E hoje não está assim. Hoje nós não estamos vivendo, muitas vezes, um evangelho sem transformação. E nós não podemos viver um Jesus que não transforma, que não muda a nossa vida, que não muda a nossa história. Quem está entendendo, dê um aplauso ao Senhor. O poder não está na fórmula, mas no relacionamento com Cristo. Aqueles homens, aqueles jovens que estavam tentando expulsar aquele demônio, não se relacionavam com Cristo, mas queriam o poder que Cristo tem. E não deu certo para eles. E não vai dar certo para a vida de ninguém. Jesus é relacionamento. Jesus é um casamento. Se você não se relaciona bem com a sua esposa, a esposa não se relaciona bem com o seu esposo, esse casamento vai acabar. Porque casamento é relacionamento. Jesus é relacionamento. Aqueles homens queriam fazer a obra de Jesus, mas sem se relacionar com Jesus. Aqueles homens queriam o poder que tem no nome de Jesus, mas sem deixar ser conhecido por Jesus. Ei, quando nós deixamos ser conhecido por Jesus, muitas máscaras caem. Muitos caráteres são revelados quando nós deixamos Jesus nos conhecer verdadeiramente. E o problema é que muita gente quer se relacionar com Jesus, mas não querem mostrar para Jesus quem eles são verdadeiramente. Então o poder vem do relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Não adianta só falar do nome de Jesus e não querer se submeter à autoridade dele. E hoje o que mais nós temos é pessoas falando de Jesus, mas não se submetem à autoridade de Jesus. O que vai mudar a sua vida é se submeter à autoridade de Cristo. É Cristo ser o Senhor da sua vida. É Cristo governar a sua vida.
é Cristo governar o seu casamento, a sua família. É isso que vai mudar a nossa vida, que vai mudar a nossa história. Mas quando fala em obedecer, irmãos, pergunta para o irmão que está do seu lado: você assim com essa carinha tão bonitinha, esse rostinho tão maravilhoso, gosta de ser obediente? Gosta de obedecer? Hã? Essa carinha de nordestino com boliviano, que só Guajará tem, hã? Gosta de ser obediente? Gosta de prestar conta da sua vida? Não. Submeta-se à autoridade de Cristo e você não vai se decepcionar nunca, em nome de Jesus. Os demônios dizem: eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas e vocês, quem são? Quem são vocês? E aí se apoderaram dele, deram uma peia nele, e eles fugiram nu, humilhado e envergonhado. Aqueles homens eram, a Bíblia relata, ambulantes. Eles não tinham origem, eles andavam de lugar em lugar, eles não tinham um compromisso verdadeiro com Deus. Agora, quem são os crentes ambulantes de hoje? Quem são os ambulantes de hoje? Os crentes que vivem só de evento. Vai ter um evento lá na Assembleia de Deus, estou dentro. Foi tremendo. Checa de balabaçuca, mas limpar uma cadeira na igreja não quer não. Chorar junto com os líderes lá, com os pastores lá, botar joelho no chão, jejuar, pagar preço de jejum, correr atrás de alma, não quer não. Agora vai ter um evento lá na Batista, estou dentro. Foi tremendo. Mas compromisso com a Batista também não quer não. São ambulantes, não criam raízes, não criam origem. Aí me dá direito de fazer aqui um pensamento: por quê? Será que se começar a criar raiz em algum lugar, tem algum caráter que será revelado? Porque quando nós começamos a comer sal junto com um pastor todos os dias, talvez muitas coisas é revelado. E muitas vezes as pessoas querem Cristo, mas não querem mais ter compromisso. Não querem compromisso com a igreja local. Não querem ser igreja. Não é verdade, irmãos? Vivem de eventos, vivem pulando de um lado de outro, conhecem hinos, mas não conhecem a presença de Deus. Frequenta muitas igrejas, mas não cria raízes em nenhuma. E agora a moda hoje: eu sirvo a Deus na minha casa, eu sou crente de casa. Mas quem é o pastor dessas pessoas? A quem ele se submete? Pelo que eu sei, Efésios 4:11, a palavra diz que Deus levantou uns para apóstolos, profeta, evangelista, pastores e doutores. E eles submetem a vida a quem? Quem autorizou eles e abençoou ele estar se congregando em casa? Não, mas eu fiquei ferido. Ah, ficou ferido. Eu estou desigrejado porque eu estou ferido, eu estou magoado. Desculpa, então nunca conheceu Jesus. Porque tem uma coisa que Jesus ensinou para curar coração ferido e relacionamento difícil: se chama perdão. Perdão. Uma das coisas mais difíceis de ser crente é o relacionamento do dia a dia de uma congregação. Tem muita crise, como tem lá na sua casa.
E nós vamos ter que ser muito crente para nos perdoar uns aos outros. Mas no fundo, é porque nunca tiveram um encontro com Jesus. Porque vamos lá, pensa comigo, queridos. Se eu sou ambulante como aqueles homens, e eu declaro que eu sou crente, que eu amo a Jesus, mas eu não amo a igreja de Jesus, então alguma coisa não é coerente, irmãos. Porque Efésios 5:23 diz que Jesus é o cabeça da igreja. Se eu não amo a obra da evangelização, se eu não amo os pastores que Jesus levantou, você pode não gostar de um pastor ou de outro, mas foi Deus que levantou ele. E há milhares de pastores que talvez tenha um que lhe agrade. Agora, o que não justifica é viver no mundo com argumento de não querer criar raiz em lugar nenhum. Você é muito importante, Jesus precisa de você para fazer a obra, para ganhar uma alma, para discipular, para ensinar, para ser igreja, para se relacionar. E aqueles homens queriam libertar as pessoas. Olha que curioso. Os filhos de Seva queriam libertar as pessoas. Eles queriam expulsar os demônios. Eles queriam trazer paz na vida das pessoas. Mas eles eram andarilho. Eles não tinham respaldo espiritual. Eles não tinham cobertura. Eles não tinham um líder sobre a vida deles. Sabe qual a função de um líder na sua vida? Não é passar a mão na sua cabeça, não. Um líder de verdade é aquele que sabe olhar para o seu discípulo e quando for necessário mostrar para ele: oh, você está errado, você precisa voltar atrás. Essa é a função de um líder. Se um líder não sabe fazer isso, ele não é líder. Porque eu duvido que você que é pai, que tem o seu filho que ama, vai ver o seu filho indo num buraco e você não vai fazer nada. Porque se você não fazer, você é omisso. Mas muitos hoje não querem esse relacionamento, sabe por quê? Porque não querem prestar conta. Não querem prestar conta. Eu conheci uma pessoa em Pimenta. Ele dizia assim: eu sirvo a Deus, eu só. Eu só. Até um dia que ele teve um encontro com Jesus. E aquele homem foi tão usado por Deus, ganhou tantas almas para Jesus. E ele dizia: como eu estava enganado, como eu amo a minha igreja, como é bom ter um pastor que puxa a minha orelha. E eu vivi muitos anos enganado, isolado. Aqueles que se isolam insurgem contra a verdadeira sabedoria. Deus não nos chamou para viver isolado. Tudo bem, não gosta de mim, do meu jeito, tem 1 milhão de igreja. Se afilia a uma e vai ser crente lá. Esse negócio de viver isolado, a maior cilada do diabo, a maior cilada dos últimos tempos de Satanás se chama desigrejados. Aonde essas pessoas conheceram Jesus? Aonde elas ouviram falar de Jesus? Na igreja. Mas daí quando tiveram qualquer probleminha dentro da igreja, o que eles fizeram? Saíram, porque não conheceu o Jesus do amor e do perdão. Não sabem se perdoar, não sabem receber perdão e não sabem pedir perdão, não sabem reconhecer que estão errados ou aceitar o perdão. E essas pessoas requerem entender isso para voltar à presença de Jesus. E esses homens aprenderam do jeito mais difícil. Foram humilhados publicamente porque não tinha raízes em ninguém, não tinha cobertura em ninguém. Não era Paulo que era os discípulos dele. Paulo não era o pastor deles. Jesus não era o pastor deles. Quem está entendendo? Deus procura discípulos firmes, arraizados
não cristão sem identidade espiritual. O mundo espiritual precisa nos conhecer. E quando algum demônio se achar de besta para o teu lado, vai passar, vai olhar e dizer: isso aí eu não posso tocar nele. Eu me lembro que num processo de libertação uma vez, tinha um discípulo meu, e no processo de libertação, o demônio olhou para ele e disse assim: eu conheço você, eu sei quem você é. Você passa em frente de casa todos os dias na sua carruagem de fogo. Ele morava no Tamandaré. Esse discípulo que estava num processo de libertação morava na rua que ele passava todos os dias. A carruagem de fogo dele era o carro dele. E o demônio, eu disse: eu conheço você, eu sei quem você é, fique esperto. Que no mundo espiritual você seja conhecido como um homem temente a Deus, fiel a Deus e à obra de Jesus Cristo na terra. Que o inimigo possa se tentar contra a sua vida por um caminho, que por 7 caminhos possa fugir de você. Não achar brecha, não achar legalidade na sua vida, em nome de Jesus. E que você nunca seja envergonhado, como esses homens foram envergonhados, por tentar fazer coisas que não tinha autoridade para fazer. Para tentar fazer coisas que eles não estavam autorizados a fazer. A Bíblia diz que após o ocorrido, aqueles homens correndo nu no meio da rua, no meio da cidade, houve temor naquela comunidade, e o nome de Jesus se engrandeceu. Quer engrandecer o nome de Jesus? Quer honrar o nome de Jesus? Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23, fala do fruto do Espírito. Manifesta o fruto do Espírito para as pessoas verem na sua vida a sua boa obra. Fruto do Espírito é o amor, gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Contra essas coisas não há lei. Ame as pessoas como Jesus ama. Se submeta à vontade de Jesus, como Jesus se submeteu à vontade do Pai. A igreja é obra que Jesus construiu na terra com o seu sangue na cruz do Calvário. Ela não pode ser desprezada. Foi conquista de Jesus. Ame as pessoas, perdoe as pessoas, como Cristo nos perdoou na cruz do Calvário. Deixa que o fruto do Espírito cresça na sua vida. Se submeta à palavra de Deus. Hoje as pessoas querem servir a Deus no seu pensamento. Se submeta à Bíblia, se submeta à palavra, e deixa o fruto do Espírito fruir em você. Deixa o fruto do Espírito fruir na sua vida. Deixa as pessoas verem Jesus através de você. Deixa as pessoas olhar para a sua vida e dizer assim: uau, esse é um homem de Deus, isso é uma mulher de Deus. Igreja é que nem sal, irmão. Quem gosta de comida salgada aqui? Mais puxada para o sal? Só um aqui, outro lá, 2 aqui, 3 aqui, 4 aqui, 5 aqui. Se deixar, ela come 7 ali, ela come 1 quilo de sal numa salada. Quem gosta de comida com pouquinho sal? Pouquinho sal. Sem sal nenhum. Por exemplo, eu gosto de qualquer tipo de salada sem sal. Você não precisa temperar salada para mim. Você não precisa colocar vinagre, você não precisa colocar limão, você não precisa colocar sal. Não precisa nada. Eu gosto de salada assim, in natura. É a minha preferência. Igreja é a mesma coisa. Tem igreja que salga mais, tem igreja que salga menos, tem igreja que está no meio.
O que não justifica é querer viver uma vida longe da igreja, da obra que Jesus construiu na cruz do Calvário. Se una o povo de Deus, cria raiz com o povo de Deus, e façamos a obra de Deus junto, e nós aprenderemos junto. Todo mundo, um está aprendendo do outro. Todo mundo que está na igreja, um está aprendendo com o outro. E quando nós somos feridos e nós conseguimos perdoar, então nós crescemos mais em Cristo. Mas não viva um evangelho isolado, sem raiz e sem origem. Quando perguntarem para você, você é crente? Você diz, sim, sou crente em Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. E congrego na igreja tal. A minha origem é essa. É ali que eu choro, é ali que eu se alegro, é ali que eu passo umas raivazinhas, é ali que nós se perdoamos, é ali que a minha orelha é puxada, é ali que eu sou consolado, é ali que eu sou curado, é ali que eu sou liberto, é ali que eu sou abençoado. Ontem eu levei os líderes lá para casa, comemos um churrasco junto, foi uma benção. No final, meu amigo, no final o bambu estralou, porque tinha muita coisa para ser acertado, fazia tempo que a gente não sentava. Isso é bênção. Meu amigo, pensa, você não tem um pastor que te sacuda de vez em quando, isso é horrível. Isso é um andarilho. E os demônios dizem, nós não reconhecemos andarilho, toma peia. E aqueles homens fugiu sem roupa, nu e envergonhado. Mas você não viu nenhum que teme a Deus, que tem origem em Jesus Cristo, fugir dessa forma. Você não vai ser envergonhado em nome de Jesus. O inimigo não vai tocar na sua vida em nome de Jesus, porque você pertence a Ele, ao Senhor Jesus Cristo. Agora, eu termino te fazendo algumas perguntas. O céu sabe quem é você? Você já percebeu uma coisa? Quando alguém morre, falece, a pessoa passou a vida toda no erro, na prostituição, na bebedeira, na mentira, no engano, nunca quis nada com Deus, nunca quis conhecer a Deus, nunca fez nada na obra de Deus. Aí quando morre, os parentes, os amigos dizem assim, está com Deus, está no céu. Deixa eu te fazer um questionamento. Se você não me conhecer, e eu chegasse na sua casa, toque, 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 bom dia, dá licença, o que nós temos aí para comer na geladeira? Tem um café, está na hora do almoço, eu posso ir aqui no fogão? Tem aqui uma carninha. O que você ia achar? Qual seria a sua atitude? Se fosse no Texas, nos Estados Unidos, já seria recebido a tiro. Aqui no Brasil, talvez com flores, não sei. Mas qual seria a sua reação? Você ia permitir que um estranho entrasse na sua casa? Imagina alguém que passou a vida toda sem relacionamento com Deus, agora morre, chega no céu e diz, e aí papai, eu cheguei, estou no paraíso. Você é conhecido no céu? Deus conhece sua vida, Deus sabe quem você é, sua vida pertence a Ele. Você já chorou diante dEle, já se arrependeu dos seus pecados, já aceitou o Filho dEle como Senhor e Salvador da sua vida? Já, pastor. Então o inferno, quando olhar para a sua vida, vê a marca de Cristo. Eu sou conhecido no céu, Jesus me conhece. Então o inferno, quando olhar para você, vai ver a marca de Cristo em você e não vai tocar em você.
Mas eu também preciso fazer um questionamento. Nós temos só uma aparência de fé? Ou um relacionamento verdadeiro com Jesus? Então esses questionamentos precisam ser feitos, porque nós somos crentes. E se não é crente, você pode tomar a decisão de ser crente. E se tem alguma coisa na sua vida que, se hoje você entrasse num confronto com Satanás, você fosse humilhado por causa disso, então dá tempo de se arrepender e se consertar. Dá tempo para mudar. Porque o mundo espiritual é real. E desculpa, o mundo espiritual não tem que ficar em cima do muro. Ou você está de um lado ou você está do outro. Ou você pertence a Cristo ou não pertence. Ou você está envolvido com Ele até o último cabelo da sua cabeça, ou não está. Não tem meio termo. Então que essa palavra hoje traga reflexão na sua vida. Se você não gostou do que você ouviu aqui hoje, eu te amo do mesmo jeito. Mas eu não preguei nada daquilo que é meu, mostrei a palavra. Agora, se o Espírito Santo falou no seu coração, fale com Ele, tome uma decisão, em nome de Jesus. E ninguém me contou a sua vida não, porque eu não conheço, não sei. Então fique tranquilo que se você acha que contaram a sua vida, foi o Espírito Santo que falou com você, não foi eu não. Mas não dá para ser crente andarilho, sem compromisso de verdade com o reino, porque Jesus quer usar a sua vida, mas usar debaixo do princípio correto. Andarilho não funciona. Quem está entendendo, dá um aplauso ao Senhor. Por outro lado, eu termino dizendo, pastor, eu ando firme diante de Jesus, obedecendo a palavra como Ele ensinou. Fique tranquilo, o inimigo não vai tocar na sua vida. O inimigo não toca na vida daqueles que pertencem a Deus. Ele não tem autoridade para isso, a não ser que Deus permitir, como permitiu no caso de Jó. Mas aí já é outra história. Então descansa no Senhor. Sua casa, sua vida, sua família pertence a Cristo, está na palavra. Fique tranquilo. Você vai vencer essa guerra, você vai vencer essa batalha. O inimigo não toca na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Foi, caiu aí o negócio? Por que você está me olhando com essa carinha? Soltou? Senhor, te damos graça em nome de Jesus. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Nós fomos selados com o selo da promessa. O Senhor tem poder de perdoar pecado, de restaurar relacionamento, de curar enfermidades, de expulsar toda sorte de mal. Toca, Senhor, na Tua igreja, toca no Teu povo. Aqueles que chegaram aqui, meu Deus, com alguma enfermidade no corpo, que no nome de Jesus eles sejam curados, e sejam livres da dor, da causa, da origem da dor. Aqueles que chegaram aqui abatidos na alma, um ataque na alma, que eles sejam curados nas suas emoções, que eles sejam libertos nas suas emoções, eles sejam fortalecidos espiritualmente, que os olhos espirituais se abram
os ouvidos sejam abertos, que o Espírito Santo os convença do juízo do pecado, e que a tua igreja seja cheia do fruto do Espírito, e que a tua igreja caminhe em vitória, avance, multiplique, discipula, liberta, restaura, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja de Cristo vai continuar gloriosa sobre a face da terra. E a obra do Senhor não será parada. Quando um homem não quer, quando um homem despreza a obra do Senhor, o Senhor levanta outros fiéis, mas a obra não para. Te adoramos, Senhor, te exaltamos, em o nome de Jesus. O Senhor é santo e é poderoso. Vai quebrando toda a fortaleza de Satanás, vai tirando todo sofisma da mente, vai libertando de toda a opressão, tudo aquilo que o inimigo tem construído na mente, que afasta do relacionamento de Cristo, do relacionamento com a igreja. Ponha por terra em nome de Jesus. Conceda à tua igreja a mente de Cristo, a mente ungida, a mente sábia. Nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos em nome de Jesus. Quebra toda barreira, quebra toda fortaleza, quebra toda corrente, gera arrependimento, traga consciência de pecado e gera arrependimento, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, que é o nome sobre todos os nomes. Tu és santo, Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Aleluias. Aleluias. Santo, 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 santo. Adore o nome de Jesus.
Coloque a sua mão no coração, por gentileza. Faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu peço perdão por todos os meus pecados. E eu te recebo hoje como Senhor e Salvador único da minha vida. Senhor Jesus, escreva o meu nome no livro da vida e torne o meu corpo templo do teu Espírito Santo. Tem alguém nessa noite que fez essa oração e quer entregar sua vida a Jesus? Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Foi crente, se desviou por algum motivo ou outro, eu quero reconciliar com Jesus. Tem alguém? Aceitar Jesus ou reconciliar com Jesus? Se tem, bem rapidinho, eu quero orar e abençoar a sua vida. Aceitar Jesus ou reconciliar com Jesus. Alguém? Alguém? Aceitar Jesus, reconciliar com Jesus, desse lado, aqui, amém, vem aqui, pode vir. Tem mais alguém? Aceitar Jesus, reconciliar com Jesus. Se tem mais alguém que Jesus está chamando hoje, venha em nome de Jesus. Pega um óleo ali, pessoal. Se tiver mais alguém, pastor, Jesus está me chamando. Se tem mais alguém, é só fazer assim, não deixe o inimigo lhe enganar em nome de Jesus. Amém? Pega o óleo. Levanta a sua mão de bênção para cá. Pai, no nome de Jesus, abençoamos a vida do teu filho. Pela entrega que ele faz ao Senhor. Que ele seja, meu Deus, conhecido nos céus como homem de Deus, como aquele que Jesus é o Senhor e o Salvador. Os pecados dele sejam perdoados. O nome dele esteja escrito no livro da vida. O corpo dele seja o templo do teu Espírito Santo. O fortaleça, o capacite, ensina tudo que ele precisa saber, aprender sobre o reino de Deus. Coloca os anjos de guerra ao redor, proteja, abençoa, guarda, livra do mal. Eu ligo, meu Deus, na terra a decisão do teu filho, a igreja como testemunha desse dia, e que seja registrado nos céus, em o nome de Jesus e no livro da vida. A igreja dê um aplauso ao Senhor. Deus te abençoe. Os homens venham receber o irmão em nome de Jesus. Dê um abraço nele. Vai lá, querido. Vai lá, pastor. Um aplauso ao Senhor pela vida do irmão. Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, assim se encherão de fartura os teus celeiros, transbordarão de mostos teus lagares. Se você crê na palavra, que Deus é poderoso para lhe abençoar, querer ofertar, primicial, entregar dízimo, erga a mão, algum irmão leva, se não tem QR Code aí pela parede, aí, aqui na frente. Em nome de Jesus, dízimo e oferta ao Senhor. Senhor Jesus, tu és bem-vindo.
Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. As sandálias eu tirei. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu abençoo diante do Senhor os dízimos, as ofertas e as primícias. Que a multiplicação seja 30, 60 e a 100 por 1. Em o nome de Jesus. Guarde a vida, meu Deus, dos fiéis ao Senhor. E dê os frutos daqueles que têm semeado. Tem, meu Deus, fé na Tua palavra. E por isso eles têm semeado. Honra e abençoa os dizimistas, os ofertantes, os primiciadores. Em o nome do Senhor Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Traga suas ofertas. Deus te abençoe. Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. As sandálias eu tirei e as vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. Pai, em nome de Jesus, profetizo uma semana de bênção, paz, de sinais, prodígios e maravilhas. E que os anjos de guerra te acompanhem, te protejam e te livre de todo mal no nome e no sangue de Jesus. Ótima semana, Deus abençoe.